E a fúria do John Textor não acaba. Ontem, depois de acusar novamente Palmeiras de ter se beneficiado por uma manipulação de resultados, o dirigente botafoguense emitiu uma longa nota no site oficial dele, atacando agora o São Paulo e o Fortaleza. Então a gente separou dois trechos, abre aspas. O jogo Palmeiras e Fortaleza de novembro de 22 foi, segundo grandes especialistas de inteligência artificial, manipulado por pelo menos 4 jogadores do Fortaleza. Vários outros jogadores exibiram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas 4 jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação de jogo. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados. Na extensa nota, o dirigente ainda acusou o São Paulo. Olha só o que ele fala do São Paulo. O jogo Palmeiras e São Paulo de outubro de 2023 foi, segundo grandes especialistas em inteligência artificial, manipulado por pelo menos 5 jogadores são paulinos. Um total de 7 jogadores apresentaram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas 5 jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação de jogo. É o mesmo texto. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo nem sugerem que qualquer clube ou parte tenha sido responsável pela manipulação para além dos jogadores específicos identificados, fecha aspas. Bom, o que é importante destacar? Que o Textor, ele não apresentou qualquer prova das acusações e das alegações dele. Ele apenas colocou isso daí novamente. A direção do São Paulo não perdeu tempo e se manifestou a respeito dessas acusações. A gente separou um trecho do pronunciamento do presidente Júlio Casares. Pode rodar, diretor. Eu quero aqui colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições e também atingem o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. Fica aqui a posição do São Paulo de repudiar tal medida, de repudiar tal declaração, atitude que não ajuda o futebol, não contribui ao futebol. Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que ele mostre documentos, mas não fale abertamente, atingindo milhões de torcedores, atletas, uma instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo Futebol Clube. O Fortaleza também se defendeu das acusações, mas por meio de nota, abre aspas. O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do senhor John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados. As afirmações proferidas sem a apresentação de quaisquer provas maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube. O Fortaleza tomará todas as medidas judiciais cabíveis. Fecha aspas. Bom, o Textor botou fogo nos bastidores dos times essa semana. Por isso, a gente vai para a nossa redação de esportes conversar com o Alexandre Silvestre sobre a resposta do Palmeiras ao dirigente, resposta que saiu assim que acabou o Gazeta Esportiva. Boa noite, Alexandre Silvestre. O Verdão se manifestou a respeito da nota do botafoguense, falou ontem, e parece que falou que não quer muito tocar nesse assunto. Tudo bem, Michele? Um beijo para você, Miller, Zé, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Palmeiras de novo se manifesta através de nota a esse respeito. A nota do Palmeiras diz o seguinte: o Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato Cartola de justificar a perda do título do Campeonato Brasileiro de 2023
Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com urgência que o tema exige. E eu posso acrescentar para vocês uma apuração minha em nome aqui do Gazeta Esportiva desta tarde, de que o Palmeiras já entrou com uma ação no STJD, Tribunal da Justiça Desportiva, na esfera esportiva ainda, exigindo multa, punições financeira ao John Textor e suspensão do dirigente. É isso, Michele. Eu volto já para falar do time que já chegou na Argentina, que vai estrear contra o São Lourenço na Libertadores da América, provavelmente com um time, no mínimo, mescladão, alternativo, alguma coisa nesse sentido, poupando titulares. Vamos tentar desvendar esse mistério na minha volta aqui ao programa. E o que eu quero saber é a escalação da equipe. Bom, José Paes e Miller, o que vocês acham dessas acusações do John Textor, né? Então ele está insinuando, não é da arbitragem e não é do clube, é de atletas que estariam envolvidos com o esquema de manipulação. Imagino que seja coisa de aposta, que aí o cara pode perder pênalti, né? Sabe como é esse negócio de aposta? Você pode colocar várias situações, não é isso? É isso. Não é isso. É isso, não é conduta anormal? Aposta não? Ele não deixa claro se é em relação à aposta ou não, mas ele deixa claro sim que alguns jogadores tiveram uma conduta anormal, que ele diz ali na nota, né? Mas assim, é muito simples. Aquilo que você diz, você tem que provar. Se você não prova, aí começa a ficar complicado, porque o John Textor, ele vem aqui no Brasil, um americano, compra uma SAF importante de um grande clube como é o Botafogo. Então, assim, ele tem que ter o mínimo de noção quando ele fala essas coisas. Eu acho que é a dor da derrota isso aí. Pode ser, porque ele tem um canhão nas mãos, ele tem um grande clube nas mãos, ele fala por um grande clube do futebol brasileiro com uma história gigantesca. Então, assim, você tem que ser responsável na hora que você fala esse tipo de coisa. Se você tem a prova do que você está falando, vai lá e prova e deixa tudo certo. Agora, a inteligência artificial viu isso, a inteligência artificial viu aquilo. É muito complicado, Michele. Porque tem muito complicado. Da subjetividade. Você abre vários precedentes, tem a questão da subjetividade. O presidente Júlio Casares, até em outro momento ali da fala dele, ele diz isso, tem a questão da subjetividade. Agora, ele foi muito objetivo, o John Textor. Então, ele tem que provar. E se ele não provar, ele tem que ser punido judicialmente, sim. Os clubes citados têm que recorrer à justiça comum contra o John Textor, ainda bem porque que isso ele é um não falou absurdo. o nome também dos jogadores, porque senão aí o processo ficava mais feio pro lado dele. E outra, tem que dizer que tal de inteligência artificial é essa que ele usou. Porque assim, o jogador, ele é um ser humano, Miller, então ele erra um lance normal. Ele quer acertar, óbvio que ele quer acertar. Teve um jogador que foi, acho que foi do Santos, que foi pego. O Eduardo Bauerman, o zagueiro. E era negócio de aposta. Era aposta, mas aí ficou comprovado realmente. Ali era um negócio de aposta. Sim, ali o John Textor não cita em nenhum momento a aposta. O caso dele não tem a ver com a aposta. Exatamente, em nenhum momento. A gente não tem certeza ainda, né? Então, assim, tudo que ele diz ali, ele tem que provar. É muito simples. Para mim, é muito como claro. Como que faz? Quando você estava jogando, teve alguma questão de manipulação de resultado naquela época? Não teve? Não. Na sua época, não, né? No Brasil... Foi depois, No Brasil não existia isso. Até porque o jogo em si começou agora, né? Nesse novo casa século, de aposta exatamente. Agora. Isso é bem antigo. Não, mas podia ter o quê? De juiz, alguma coisa, né? Mas era difícil. Difícil. Isso é uma coisa antiga, né? E bem famosa na Itália, né? Por exemplo, na Europa, né? O Rossi, o saudoso, né? Rossi, campeão mundial com a seleção italiana na Espanha, ele antes de ir para a Copa, ele ficou 2 anos parado, preso. Não ficou. Ele ficou preso 2 anos por conta que ele se vendeu, né? Vendeu jogos lá, quer dizer. Então, ele se vendeu, não o time, né? Então, como o Zé Paes disse, né? Ele tem que provar o que ele está dizendo, provando uma outra coisa. Os jogadores Aleph, Bauerman, eles foram punidos, né? Eles foram penalizados por uma grande investigação do Ministério Público. Exatamente. Né? É diferente. Agora, o John Textor chega e fala isso sem prova nenhuma. Se caso não for provado, para mim, eu nem processaria ele.
tinha que ser banido do futebol brasileiro. Eu também acho. É uma alegação muito grave. Exatamente, está Muito envolvendo grave. vários clubes Mexe com as e, instituições e com os profissionais. consequentemente, vários jogadores. Porque se manipula o resultado onde? Dentro do campo. Sim, É, os jogadores claro. têm família. Então é Você clube tem e que jogador. provar. Exatamente, clube e jogador. Provando é outra coisa. Agora, não provando, tem que ser banido. Eu não tenho conhecimento de um programa de inteligência artificial que pois é. consiga avaliar a jogada para saber a intenção O do jogador. Ministério Público conseguiu fazer isso com provas Aí convincentes. sim. Mas Sim, eles mas tinham tinha depoimento. informação, Diferente, WhatsApp. Isso, Provas áudio. convincentes, exatamente. Provas convincentes. Ele não.